9 horas. Senhores vereadores, havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido o vereador Valdineu Militão Dourado para fazer a leitura bíblica. Os meninos? Não, também não, que estava aqui. Aí está aberto aí, mas o senhor é quem escolhe o livro e o capítulo e o versículo. É o que, Zé? Não, porque se tinha um café lá, pô. E todo mundo confirmou que ia. Eu ia fazer 2 cafés, pô. Não ia fazer 2 cafés. Não, na casa dele. Pois não, então. Bem-aventurado, Abri. Convidei-me para fazer a leitura. felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento, Salmo 32, Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem ao que o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. 2 versículos. Amém. Não, não pode estar de bermuda, não. Não tá doido. Cadê a ata? Não tem não. Não, a ata não tá aqui não. Não fizeram não. Queria, nesse momento, avisar os vereadores que, pela ordem, a gente ia fazer a leitura da ata, mas, infelizmente, não chegou a ata a tempo, por conta também de que Paulo fez um procedimento aí e está detestado, né? Que assim, que também não justifica porque teve os feriados, dava tempo de ter feito, mas geralmente a gente só deixa para fazer faltando um dia para a sessão e aí infelizmente, né, ele fez uma cirurgia, mas graças a Deus está bem e a gente espera o retorno dele o mais breve possível. Matérias em apresentação. O que tem aí? Tem um projeto Zé Neto? Pedir ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto. Processo número 1122/2025, data 9/4/2025. Projeto de lei número 1122/2025. Interessado Poder Legislativo. Autor da proposição, José Messias Neto. Assunto: denomina o próprio público inominado de Rua Adolfo Ferreira da Silva, localizado na sede do distrito de Belo Campo, município de Lapão. Hoje queria dizer que nós temos a tribuna livre, né,
Na realidade, era para ter acontecido a primeira vez. Nós tivemos um problema aqui de queda de energia. A segunda vez passaram por despercebido, não vieram fazer de novo. Mas nós hoje estamos aqui recebendo o pessoal do Red Bull Bragantino, né, que vai usar a tribuna livre. Eu acho que vocês sabem, né, o tempo que é, né? Vocês têm 20 minutos. Se for mais de uma pessoa falar, vocês providenciarem para dividir esse tempo. Se forem 2 pessoas, 10 minutos para cada um falar aqui a respeito do clube Red Bull Bragantino. Então, com a palavra, o representante do Red Bull Bragantino. Já divide os dois? Pode, mas, pode ficar os dois? Um depois do outro. Certo. Esse aqui. Pode encostar aí, Zé. Espera aí. Olha aí, olha aí. A luzinha está acesa aí. Ô Zé, ajeita ali, Zé. Bom dia, todo mundo me ouvindo agora, né? Bom dia, bancada de vereadores, a todos que estão aqui na casa. Agradecer desde já, né, a vocês que estão abrindo esse espaço da Tribuna Livre para a gente, da Escolinha RB Juvenil, mais conhecida como Red Bull do Lapão. Para muitos que não me conhecem, eu sou Everton, mais conhecido como Vertinho do Red Bull. O nosso intuito e o nosso desejo é para que todo mundo venha conhecer um pouco do nosso projeto, que iniciou em 2020, principalmente com o time adulto. Foram 2 anos de luta, onde depois teve o fim do time adulto, devido que para manter um time amador, queira ou não, ainda precisa de recursos financeiros. A gente teve a ajuda de muitos, alguns eu acho que conhecem, a gente teve a ajuda da vereadora Sueli, por um tempo, que nos ajudou com uniformização, inscrição do campeonato, porque exige muito isso, né? Alguns vereadores nos ajudou muito nessa caminhada. Depois teve o fim desse time adulto, depois de 2 longos anos de muita luta. E em 2022, dia 17 de outubro, foi fundado a Escolinha Red Bull Juvenil, onde foi aberto para crianças de 6 até 17 anos. E para conhecimentos de vocês também, a gente continua com essa mesma luta, essa mesma dificuldade, que é passar pelo processo de futebol amador, né, um projeto social. E aí, conhecendo alguns projetos na região, inclusive João Dourado e um amigo meu de Bom Jesus da Lapa, a gente conheceu alguns projetos que tem a ver com um futebol esportivo de crianças. E foi nesse intuito, conhecendo esses colegas e esses projetos, que a gente conseguiu, no começo deste ano, juntamente com a vereadora Carla, nisso, aprovar e documentar a nossa escolinha. E aí, com a documentação, é que eu creio que agora, com a ajuda da prefeitura, com o poder legislativo dessa casa, com o poder de cada um de vocês, apresentar melhor o nosso projeto e assim conseguir manter esse projeto, onde abriga 120 crianças, onde essas 120 crianças são todas inscritas, todas documentadas, com RG, casa, numeração, de matrícula de escolas, todos esses são documentados. São 120 crianças, fora que agora nós estamos com 10 crianças do Bonzão e 10 crianças dos Patos, onde a gente viu que tem uma capacidade muito grande de crescer e abranger ainda mais a nossa escolinha para povoados. E o que é a Escolinha Red Bull? É só esporte? Não, não é só esporte. No ano de 2023, a gente, mesmo com toda a dificuldade, a gente ainda conseguiu disponibilizar para algumas crianças de bairro 8 cestas básicas. A gente também faz esse trabalho social, inclusive em alguns bairros, como São João Batista e o bairro Ida Cardoso. Como eu falei, mesmo com toda a dificuldade que é o futebol amador, a gente consegue, através dos nossos amistosos, através de campeonato que a gente, por si só, organiza, a gente conseguiu arrecadar 8 cestas básicas para, no Natal de 2023, a gente conseguiu distribuir para essas famílias carentes.
além do trabalho esportivo, a gente tem um acompanhamento com cada criança. Nem que seja uma vez por mês, a gente acompanha a casa de cada criança, a gente acompanhou algumas escolas, não sei se tem professores presentes, mas a gente esteve ali no Colégio Nini, esteve no Colégio Zenália, dando alguma palestra, de forma que fomos convidados pelos professores, e a gente tem essas crianças não somente dentro do projeto Red Bull, porque não é somente o esporte em si que a gente faz, não é só jogar uma bola em si, é uma forma educativa. E eu quero trazer para vocês isso, esse conhecimento, que nós precisamos da ajuda de vocês e que o esporte de Ilapão precisa de um projeto que venha abraçar essas crianças, que venha de forma a acolher essas crianças de bairro carente. Porque eu falo por si só, eu moro no bairro Ida Cardoso, onde vocês sabem como é que funciona ali. Entendeu? Tem a criminalidade, tem a parte financeira que os pais sofrem em manter, ter o alimento dentro de casa, ter a condição financeira para manter o seu filho dentro de um colégio, entendeu? Então, o que a gente veio atrás é disso, é de um apoio onde a gente possa, através do recurso financeiro, poder abraçar essas crianças de forma melhor, onde eles se sintam mais acolhidos. A gente tentou, no começo de 2024, correr atrás de alguns patrocínios para poder essas crianças ter um dia não só de esporte, mas um dia de entretenimento, e aos fins de semana a gente tentar ter um alimento para eles, entendeu? Não foi fácil porque, queira ou não, hoje o comércio de Ilapão, o comércio de Ilapão não abraçou também a gente. Então, com essa documentação que a gente correu atrás e um projeto que a gente viu e está se espelhando, que é o projeto Ágape, que é de João Dourado, não sei se é do conhecimento de vocês, mas o projeto Ágape, que já tem, eu acho, vai para o 4º ano seguido, onde o prefeito de Cardoso tem abraçado esse projeto, que foi inicial dentro da própria cidade de João Dourado, e hoje ele beneficia mais 2 povoados lá dentro, onde é o meu amigo Betânio que conduz esse projeto, me apresentou esse projeto, e é um projeto que leva mais de 200 crianças. Mais de 200 crianças. Então, o que poderia trazer de benefício para nosso Ilapão era um projeto semelhante a esse, ao qual hoje a gente tem esse projeto em mão, ao qual a gente quer apresentar esse projeto para vocês e que de forma que vocês possam olhar com bons olhos para esse projeto, ao qual eu falei, não é só o esporte em si, é uma forma educativa, é uma forma de criar cidadãos e não é só um futebol de alto rendimento. Mas falando em futebol de alto rendimento, hoje nós podemos contemplar 2 atletas nossos que estão no Vitória de Salvador. Creio que vocês conhecem. Nós temos hoje Bento, que é filho de Maísa, filho dessa cidade, Maísa, dona da Estilo Calçados, e temos Everton, conhecido como Paulista, que também está no Vitória e agora está se integrando na escola, no Clube Bahia, que daqui a 3 meses está viajando. E como a gente tem visto isso, entendeu? Como a gente tem passado para vocês isso, só a forma de pedir. Entendeu? A gente tem pedido ajuda a prefeito, tem pedido ajuda um e a outra, algum comerciante, para poder estar mandando esses meninos. A gente tem participado de competições em toda a região, a gente já esteve em Morro de Chapéu, a gente já esteve em Xique-Xique, a gente teve a última vez em Bom Jesus da Lapa. E como a gente fez para instalar? Não sei se vocês têm conhecimento, mas talvez algum de vocês já compraram uma rifa dos nossos atletas. Porque para a gente estar nessa competição há um gasto. Estamos indo agora em julho. Em julho estamos indo para Aracaju. É um convite federado da organização de Aracaju. E a gente já está com esse pensamento de ir, mas de onde vamos tirar esse recurso financeiro? De onde vamos tirar tanto dinheiro para poder levar aquelas crianças para um momento de lazer, um momento para eles ver que o mundo vai além da criminalidade? E aí, como é que fazemos isso? Nessas últimas competições, a gente teve que rifar liquidificador, a gente teve que rifar algumas coisas para poder custear as nossas viagens. Entendeu? Aonde talvez isso não seria necessário, se a gente tivesse um certo apoio ao esporte realmente de Ilapão. Porque, queira ou não, são 5 anos. São 5 anos que Ilapão não tem nem uma categoria de base. Não tem mais um campeonato de categoria de base, já fazem 5 anos. Entendeu? A gente esteve conversando com o Valtinho e agora a gente, como Escolinha Red Bull, estamos trazendo novamente, resgatando novamente a categoria de base para a nossa cidade, que vai ser a Lapão Cup, que vai ser realizada dia 1 e dia 8 de junho.
Então vocês podem perceber que a escolinha RB Juvenil, ela está tentando resgatar a categoria de base de Lapão, ela está tentando trazer o melhor do esporte para as nossas crianças. E a gente tem lutado, nesses últimos 3 anos, a gente tem lutado com as nossas próprias forças. E quem já participou, e quem sabe como é que funciona o futebol amador, sabe que é difícil, não é fácil. A gente tem enfrentado dificuldades para ter um uniforme, a gente tem enfrentado dificuldades para poder se locomover de uma cidade para outra, a gente tem dificuldades para poder acompanhar de perto esses jovens, porque, queira ou não, a gente não somos remunerados. Eu e o professor John, que é formado em Educação Física, eu estou no 2º semestre de Educação Física, e a gente não somos remunerados, a gente não ganha absolutamente nada. O que a gente ganha realmente só é o amor de poder passar pela cidade e os meninos falar, professor, para mim, quando falam assim, tu ganha quanto lá? Eu falo bem assim, para mim aquilo ali é uma terapia psicológica. Para mim, todo sábado, estar na quadra da BH com aqueles meninos de 5, 6 anos e ver o sorriso deles, aquilo ali já me enche de orgulho, aquilo ali já me acalma durante a semana para me dar força para segunda-feira trabalhar. Entendeu? Então, isso para mim é o que realmente deve ser visto por vocês. Esse é o trabalho realmente que tem que ser visto por cada um dos vereadores, pelo poder legislativo dessa cidade, executivo. É que possa ser abraçado com pessoas que realmente querem alguma coisa com o esporte e com essas crianças dessa cidade. Como eu falei, não queremos só um trabalho de alto rendimento. É ver fulano no Vitória, no Bahia. Não queremos isso. Vai muito além disso. É ver crianças, meninos de 5, 7, 8 anos se formando e se tornando grandes cidadãos da nossa cidade. Entenderam? Então, espero que vocês vejam isso com bons olhos, como eu tenho falado, e abracem a nossa causa, possam ver esse projeto mais de perto. O presidente, né, Juarez, esteve na última competição, gritou, zoou, tem um neto que participa do nosso projeto, gritou bastante lá para a gente, na nossa final. A gente, infelizmente, foi vice-campeão, mas eu creio que ele pôde ver a alegria de cada menino ao final da partida, ele chorando, mas ele se abraçando. E como é bom ver aquilo, como é bom mostrar competitividade, como é bom também mostrar a amizade de grupo. E quando eu falo que vai além das quadras, é porque vai além das quadras. Quem me conhece sabe, ali estão os meninos, para vocês, alguns do projeto, Albert, Maiquinho, Paulinho, Huguinho. Esses meninos praticamente não são só meus jogadores. Eu falo que nem minha esposa fala com eles, são meus filhos. Praticamente eles estão lá na segunda, estão na terça, estão na quarta, estão na quinta, estão no feriado comigo. Sempre estão comigo, além de dentro das quadras, eles estão comigo. A gente está lá jogando um videogame, zoando um com o outro dentro da minha casa. A gente marca um momento, a gente sempre está ali no açaí, sempre estamos numa pizzaria. Porque vai além do futebol. Entendeu? Eu tiro esse momento como um momento de ensinar eles que há um momento melhor de que estar em uma boca de droga, estar em um momento melhor, com amizades melhores, de que estar envolvido em algo errado. Então, espero que a gente possa se sentar, apresentar um projeto melhor a vocês, ao qual vai agregar realmente em nossa cidade, e eu creio que vocês vão abraçar esse projeto. E que vai trazer grandes e grandes benefícios. Talvez não presente, mas futuramente para a nossa cidade. Então eu conto com cada um de vocês. Queria passar a oportunidade para John para explicar melhor aquilo que ele estudou, que é a educação física e a importância dela para nossas crianças. Bom dia, bom dia. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, bom dia. Quero agradecer aqui, Carla, certo, por essa iniciativa do nosso projeto Red Bull. Agradecer também a vereadora Sueli, onde toda vez, como sempre pedimos a ela sempre ajuda a gente. Agradecer também o vereador Militão, que está com a gente também, o vereador Dida. E também agradecer o presidente Juarez, onde na última competição acabou ali brigando, discutindo também, brigando assim, em questão de competição, isso, apoiando, certo? Então, deixar aqui uma pequena fala minha.
Hoje subo nessa tribuna não apenas como professor de educação física, certo? Lembrando também, para quem não me conhece, meu nome é Jonathan, sou formado em educação física, bacharel e licenciado. Também tenho uma pós em psicomotricidade. Como falo novamente, subo hoje nessa tribuna não apenas como professor de educação física, mas como alguém que acredita profundamente no poder transformador do esporte e na atividade física de vida das pessoas, especialmente aqui em minha querida Lapão. A educação física vai muito além da prática esportiva. Ela é um instrumento de formação humana, de desenvolvimento físico, emocional e social. E por meio dela que ensinamos nossas crianças e jovens sobre o respeito, disciplina, trabalho em equipe e superação. Ela é saúde, é inclusão e prevenção. Em tempos que tantas crianças e adolescentes estão cada vez mais expostas ao sedentarismo, às telas e aos riscos de ociosidades. O esporte se forma um caminho de esperança e nós, profissionais da educação física, somos agentes dessa mudança. Atuamos dentro e fora da escola, buscando despertar nos alunos o prazer pelo movimento e a consciência do cuidado com o corpo e a mente. Mas para que isso aconteça de forma efetiva, é necessário incentivo e investimento. Temos talentos, temos vontades, temos profissionais comprometidos, eu e meu amigo ali, Vertinho, certo? O que falta muitas vezes é a estrutura adequada, apoio e a valorização da nossa área. Precisamos fortalecer os projetos esportivos existentes e ampliar as oportunidades para as crianças e jovens participarem das atividades regulares e criar políticas públicas que reconhecem o papel essencial na educação física e desenvolvimento da nossa comunidade. Ao investir na educação física, ela investe também na saúde, educação, segurança e cidadania. E ao apoiar o esporte, damos aos nossos jovens a chance de sonhar, crescer e vencer, dentro e fora das quadras, dos campos e das pistas. A minha fala de hoje, portanto, é um chamado, certo? Um olhar sensível, comprometido dessa casa legislativa, para que juntos possamos construir um Lapão mais ativa, mais saudável, inclusiva e mais justa. Valeu, muito obrigado. Queria agradecer mesmo assim de coração a participação de vocês. Nós temos que buscar recursos. Já estava conversando aqui agora com o Cláudio e ele já nos prontificou de marcar uma audiência, né, com o secretário. Para ver também se vocês já estão aptos a receber convênios, né, do Estado. E eu tenho certeza que lá não falta, né? Falta só agora vontade, e essa vontade já foi sinalizada aqui pelo vereador Cláudio para que a gente possa estar marcando, né, uma audiência para que a gente possa buscar, Vertinho e John, recursos, porque eu confesso a vocês que às vezes chega o pessoal querendo ajuda para esporte, para uma coisa, para outra, mas eu vi vocês assim uma responsabilidade grande. Vocês têm um grupo grande de crianças. Eu tive a oportunidade de assistir uma final lá em Irecê, né, e a gente acaba, né, na hora ali usando-se a acirra, né, como se fosse a gente que estivesse lá dentro do campo, em vez de nossas crianças lá de 11 anos, 12 anos, jogando bola, disputando, brigando. Não fomos campeões, mas eles se sentiram assim realizados, né, por estar competindo, né, que não é fácil para vocês organizar um campeonato, como você falou, gera custos, e eu já fui presidente de time, né, e eu sei como dirigir um time em um campeonato. Eu sei as despesas que tem,
né? Às vezes as pessoas acham que você participar do campeonato desse, que você está se beneficiando. E eu sei como é, né? Um leva uma coisa, leva uma banana, outro leva uma laranja, né? Corre para fazer uma rifa. Os profissionais, os jogadores, né? Eles vão atrás para vender seus bilhetes. E quando uma criança dessa chegar na sua casa para oferecer um bilhete, vocês, se puderem comprar, compre, porque vai estar realizando um sonho, que é um sonho de participar do campeonato, que é o sonho de jogar bola, de participar do esporte. Então, parabéns a vocês pela explanação nessa manhã e dizer que a Tribuna Livre foi aberta para isso, para que as pessoas possam, representar as entidades, as associações, e eu queria parabenizar também a vereadora Carla pela iniciativa de trazer o projeto para que essa casa pudesse estar sendo para aprovar, e dizer que nós vamos sim correr atrás, não só do Red Bull Bragantino, mas todos os outros que porventura queiram fazer o esporte com bastante responsabilidade. Obrigado de coração a todos vocês. Grande expediente. O vereador que quiser fazer uso da palavra, fazer inscrição com o vereador Paulo Roberto. Paulo Roberto não, vereador Dida Bento. O Militão me desviou a atenção aqui. Vai. Quem? Militão? Não dá pra cá. Vereadores inscritos. Vereador Militão Dourado. Convido nesse momento para fazer uso da palavra. Pessoal, eu quero, senhor presidente, e público aqui presente, todos os vereadores, pessoal da imprensa, dói meu coração, alegra meu coração, parece que é um misto de emoção quando eu vejo um pronunciamento deste, e por outro lado é um misto de tristeza, porque se não tiver ação concreta, não dá em nada. Não da parte deles, mas da nossa parte. Eu me lembro de João escrevendo, ele foi apóstolo, ele diz: jovens, eu vos escrevo, porque vocês são fortes. Tens vencido o maligno. E tem coisas malignas que têm atrapalhado a nossa juventude, como, por exemplo, doutor Valdinei, o drama de meninas adolescentes grávidas. O drama de crianças que há poucos dias eu estava aqui com o senhor presidente, depois de uma audiência pública, e nós ficamos conversando com algumas pessoas, 11 horas mais ou menos, 10h30 para 11, crianças aqui na praça, a gente sem saber quem é os pais. Nobre vereadora Carla, o que eles trazem aqui é muito mais do que o futebol. Eu tenho 3 coisas para falar hoje aqui, mas eu gostaria de me dirigir a Bertinho, ao professor de Educação Física, a Mateus, que tem feito um trabalho espetacular, e pude me debruçar, senhor presidente, no estatuto, que são 60 incisos. Li todos eles, depois voltei a reler. Eles não falam apenas do futebol de base, que já é algo importante. Eles não falam só da criança, mas conversando com eles e reunindo com eles algumas vezes, porque me chamou a atenção. Dida Bento estava presente.
Eles vieram no meio de semana e disse: o nosso objetivo também, nobre vereador Zé Neto, é ir até a casa das crianças para que elas tenham cidadania para saber se está de fato estando indo à escola. Vai muito mais além. Eles não só estão pensando neles, mas estão pensando, nobre vereador Cláudio, que no nosso regimento diz que tem que ser chamado senhor vereador, senhora vereadora, ou excelentíssimo senhor. Está lá no artigo 121, quando fala no poder da palavra. Aí vai elecando o que os vereadores devem falar. Pode, é importante. Em outros regimentos, em outras regiões, é nobre vereador, eu acho até mais elegante, eu gosto. Mas eles têm demonstrado esse interesse, meu nobre Juninho, tem demonstrado que outras modalidades de esporte em Lapão têm que ser contemplada. E lá no regimento existe isso. E ouvi o senhor debuçando ali com o nobre vereador Juarez, estou falando com relação ao nobre vereador Cláudio, o senhor Cláudio, que deve ter, de Brasília, que ele está sorrindo aí, deve ter trazido um bocado de emenda parlamentar, quem sabe uma parte dessa emenda pode pedir o deputado lá para jogar para a escolinha Red Bull. Mas, sinceramente, a gente percebe a intenção de fazer o melhor e diz: olha, estão abertos para apoiar todas as outras modalidades. E eu fiz uma pergunta para eles, até um pouco simplória, porque isso tem que ver, eu não tenho segurança jurídica para afirmar isso, mas pode fazer parcerias, eu procurei, pode fazer parcerias com outras escolas, com outras modalidades. Eles disseram: é tudo que nós queremos. Então pode ter no momento oportuno, pode ter, quem sabe, essa parceria de cooperação técnica. Eu cedo a palavra, nobre vereador. Depois você repõe a minha, que é 30 minutos hoje. Vereador, eu gostaria de agradecê-lo pelo aparte concedido e falar da temática que o senhor traz à tribuna, baseado no uso da tribuna livre feita pelos representantes aqui da escolinha de futebol Red Bull. Eu louvo a iniciativa desses jovens, porque, de fato, um instrumento adequado para se buscar a implementação dessas políticas públicas por parte da sociedade civil organizada é exatamente a associação. A vereadora Carlane apresentou aqui nos últimos dias o projeto de lei para reconhecimento de utilidade pública a nível municipal. E nós fizemos em tempo recorde. A gente até fez vista grossa a alguns aspectos que são levados em consideração quando se trata de reconhecer na esfera estadual, né, ou pela União. Mas aqui nós fizemos a associação com apenas 6 meses, mas elas atendem os requisitos, ela já está apta a conveniar com o município. Mas a gente sabe perfeitamente que onde tem as maiores cifras de recursos termina sendo o Estado e a União. O Estado tem uma Secretaria de Esportes e uma superintendência exclusivamente voltada para o incentivo ao esporte. O esporte amador e o esporte de alto rendimento. E todo esporte amador de base, em algum momento, ele alcança o alto rendimento com alguns atletas. Então, eu falava com o vereador Juarez, que o vereador Juarez, né, Carla e tal, Sueli, são bem próximos aqui na sede da escola. E Juarez é amigo do diretor-presidente da SUDESP, Vicente Neto, né, ligado à deputada do vereador. Falei: marca uma reunião com o Vicente, se quiser eu posso ajudar a marcar. Já levam a pauta para estabelecimento de parcerias, tanto na aquisição de material esportivo de forma regular, para a realização das competições,
quanto alguma parceria para a gestão de projetos. Em Aguada Nova, por exemplo, né, no município, há quase 15 anos, nós trouxemos aqui o Segundo Tempo. Foi o programa que mais fez formação de futebol na base. Os meninos aí talvez não lembram. Lá em Aguada Nova ainda mantém o PELC, pelo Indesco, Programa de Esporte e Lazer na cidade. Nós mantemos agora o esporte por toda parte. E, por incrível que pareça, consegui outro convênio para realizar uma copinha juvenil e nós não conseguimos aplicar porque o público beneficiário, que seria os alunos, né, crianças e adolescentes, estão matriculados na rede pública, que por conta do ensino integral, não sobra tempo para você fazer uma intervenção com outro programa. Eu, particularmente, tive que abrir mão. Mas se eu soubesse à época que a associação aqui já estava nessa condição, a gente poderia ter feito a copinha aqui pela sede nos finais de semana. Então eu vejo que ainda é possível fazer um convênio da copinha para iniciar. Ela vê os recursos para a entidade gerir, a contratação da arbitragem, a contratação do material, do lanche, né, as premiações, tudo bonitinho. E é uma primeira experiência, um projeto fácil de lidar, que a partir daí abre caminho para você concorrer e gerir outros projetos, tanto por recurso, né, projeto especial, por recurso direcionado, quanto pelos editais. Da mesma forma com o Ministério do Esporte. E some-se a isso, vereador e a todos os presentes, vereador presidente, é que pode estar se destinando às emendas, sim. Eu, particularmente, já coloquei um pouco lá de emenda, justamente para Sudeste, para não faltar material esportivo. Agora, precisamos alertar. Independente do trabalho esportivo que vocês já fazem, a gente precisa elevar a consciência da população. Alguém me pediu uma ajuda essa semana para um terno de camisa. Um padrão, né? Esportivo. Falei, calma aí. E se eu dar o padrão? Eu tenho um padrão ainda lá, me parece que eu tenho no Instituto. Não, mas a gente já contratou particular, 1.800, lá 1.600, e muitas vezes quer o dinheiro. A gente precisa também mudar essa política. Então, com a associação é possível mudar. Você vai receber bola, você vai receber uniforme, vai receber premiação, vai receber redes, vai receber toda uma estrutura para não precisar estar levando isso. E a gente vai buscar os patrocinadores a partir daí, justamente para patrocinar a viagem, porque muitas vezes não tem, porque o atleta não está ainda inscrito como alto rendimento, porque se tiver também, tem recurso do Estado e da União para isso, e aí a gente já pode verificar, porque nós temos muitos atletas precisando sair para fora, e a gente não tem o recurso, o município sozinho não aguenta. Mas a minha intenção é simplesmente tentar ajudar vocês, através dos vereadores aqui que estão à frente com vocês, no sentido de viabilizar a elaboração desse projeto. Vereador Militão, muito obrigado pela parte, o senhor trouxe seu pronunciamento dentro desse contexto, a melhor ideia do que a gente deve fazer, que é aproximar, para dar apoio, captar recursos para políticas públicas, para incentivar o trabalho da associação e, a partir desta, que outras venham a surgir. E eu acredito que, com a organização da comunidade, é bem possível que a gente possa estar envolvendo mais e mais jovens na sua formação, não somente esportiva, mas também social e educacional. Muito obrigado. Parabéns a todos os jovens aqui da associação da Escolinha Edipo. Continuando um pouco, falando sobre, que hoje eu só vou falar de juventude. E tem algumas reivindicações e, lógico, falar também da saúde. Viu que ontem até foi questionado no rádio, lá na Líder. Pode ficar tranquilo que você vai repor o meu tempo. Então, com relação à escola, a essa associação, eu incorporo a palavra do vereador Cláudio, ele é feliz quando coloca essas questões. Mas o município, quando a gente quer, a gente prioriza. Com pouco, a gente faz muito. Quando coloca pessoas com responsabilidade à frente. Eu falo, sabe por quê? Eu estava discutindo com o Juninho lá dentro, o José Fernandes, que eu sei que você gosta do futebol. Com pouco faz muito. E eu me lembro da Liga Desportiva que existia em Lapão, na época que Lapão ainda não era cidade. E no plano de governo
do Márcio Messias, de 2021 a 2024, está lá, criar a Liga Desportiva de Lapão. Nós já temos 4 anos, vamos para o 5º ano de governo. Então, nós precisamos valorizar o esporte. Aquilo que você prioriza, você faz. Mesmo que seja com pouco. Um exemplo, Dida Bento resolve fazer um café da manhã na casa dele, mas ele tem pouco recurso. Se ele comprar 2 melancia e fazer um bocado de cuscuz, dá para comer muita gente. Eu estou dizendo, e sai com qualidade. O pouco pode ser feito. Quantos nós temos no plano anual, por exemplo, para o esporte dentro de Lapão? O esporte está sendo discutido, eu não estou falando da figura do secretário, mas o secretário tem que sentar junto com a gente, ou com as pessoas, e ouvir os jovens, ouvir quais são as prioridades. Muitas vezes nós fazemos as coisas sem ouvir, e aí é ruim. Ouvindo, saem soluções, nobre vereador Cláudio, que pode ser a curto prazo, esperando, quem sabe, para o futuro a gente contar com esses convênios. Só para vocês terem uma ideia, falando da juventude, e que a gente defende isso, eu me empolgo com isso. O censo de 2022, nobres vereadores, apresentou em cada 5 brasileiros de 15 a 29 anos, não trabalham nem estudam. Vou repetir. O censo de 2022 apresentou que cada 5 brasileiros de 15 a 29 anos não estudam. É equivalente a 10,9 milhões de indivíduos, sem acesso à política pública para a juventude, e teria que avançar nesse sentido. Ou seja, o Brasil ainda conta com uma grande contagem de população de jovens colocada à margem da sociedade. Assim afirmou Nécio Menezes Filhos, diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Permanência na Infância. Eu não estou trazendo aqui um dado... Vereador Militão, me concede uma parte. Concedo, em breve. No momento oportuno aqui, só concluir o raciocínio. O professor... Segundo ele, a política pública voltada para a população jovem, visando o retorno à escola, ao mercado de trabalho, afasta as pessoas de situação de risco, como a criminalidade e a gravidez na adolescência. Ou seja, política pública voltada para os jovens. E eu gostaria de chamar a atenção dos novos vereadores, antes da palavra para o Dida Bento. Existe no plano... no projeto de estrutura do município que tramita nessa casa. Vem no seu esboço a política pública voltada para a juventude, ou seja, a criação da Secretaria da Juventude, que a gente tem que debruçar sobre isso. Ou seja, e esse plano, eu vou passar para o senhor, esse plano está relacionado aos jovens. E qual é a política pública que nós temos em Lapão para os jovens? Qual é a política pública que nós temos para daqui a 3, 4, 5, 6, 10 anos? Então o governo sinaliza que nós não estamos discutindo esse plano de estrutura aqui agora, mas está relacionado aos jovens, que eu gostaria de chamar a atenção de cada vereador para debruçar sobre isso. Porque pode ajudar em programas como esse. Porque está relacionado à volta do jovem, ou seja, quais são os cursos profissionalizantes que a gente pode fazer. Por exemplo, a secretaria dessa, a curto prazo, tem recurso, criou a secretaria, um exemplo, se pegar aqui um mês, só de conscientização para falar sobre o lixão, precisa contratar uma empresa de 30 mil reais, será que vai ter que, necessariamente, ter que analisar a questão do impacto financeiro? Lógico que não, que é apenas um mês durante um ano. A mesma coisa, seja no esporte ou outras áreas, ações preventivas, ou seja, de curso profissionalizante para essa juventude. Então eu passo a palavra para o nobre, concedo a palavra para o nobre vereador Dida Bento. Obrigado, nossos vereador. jovens estão morrendo, Dida. Sim. Parabenizar aqui a RB Juvenil, né, pela iniciativa, pelo trabalho social prestado.
E lembrar o pessoal que o Enseja foi lançado pelo governo federal, né, que é um programa de formação, na verdade, para aquelas pessoas que fizeram o ensino fundamental e médio, que não puderam concluir. Você pode fazer a inscrição, né, está aberto, e qualquer dúvida, se não conseguindo, pode vir aqui na Câmara, que os vereadores estarão aqui à disposição para auxiliar nessa parte. Valeu, muito obrigado pela parte, vereador Militão. Incorpora a palavra. Você quer fazer igual o Cláudio, em uns 10 minutos, chega a ficar empolgado. Porque eu falo 40. Outro fator de políticas públicas para a juventude. O que é política pública para a juventude? São ações e programas direcionados para os jovens para atender e tentar trazer de volta à escola, para o mercado de trabalho formal ou para o empreendedorismo. Eu não vou ler isso aqui tudo não, Cláudio. Pode ficar despreocupado que temos tempo aqui para a gente discutir sobre políticas públicas voltadas para a juventude, mas eu quero enaltecer a coragem desses jovens, que sem R$1 tem feito muito. Eu acho que um pouco. Eu acho que tem Maísa, que se eu não me engano, que ajuda com alguma coisa. Não é isso? No comércio. Ou eu estou errado? Teve Sueli em determinada ocasião, mas Maísa sempre ajuda com um pouco. Então eu quero parabenizar a Maísa pela sua responsabilidade social, investindo nessa área, e espero que outros mercados, outras instituições também aqui, outros mercados, outros comércios possam investir nessa cidade. Mas eu gostaria de chamar a atenção agora para nobre vereador, presidente Juarez e todos os vereadores, falando ainda dos jovens. Eu estou vendo aqui jovens que saem, alunos que estudam no Centro Territorial de Educação Profissional de Irecê, e são muitos daqui, não é pouco. Eles fazem solicitação, já fizeram a solicitação, o pessoal tem conhecimento, mas ainda não tomaram as providências. E qual é a solicitação? São alunos de Lapão, de Aguada Nova, do Bonzão, da Salgada e dos Patos. Do Bonzão e dos Patos vem de carro, em uma van, até a sede. Mas o de Aguada Nova e dos outros lugares vem no micro-ônibus. Quando chega aqui, nobre Miguel Arcanjo, meu amigo Marcos Paulo, vira como se fosse, me desculpa a expressão, aquela latinha de sardinha. Ou seja, é muita gente em pé. Um desconforto terrível. A minha preocupação maior não só é o desconforto, não. Pode acontecer acidentes. Vereadora Carla, nobre vereadora Lúcia, nobre vereadora Carla, eu acho que vocês gostam de ser chamados mais de nobre, porque senhoras pensam que vocês estão velhas, vocês ainda estão novas, né? Então é nobre. Mas, é sério, esses estudantes sofrem. Tem aquela parte ali que eu acho que fica o motor do micro-ônibus quente. Numa quentura dessa, como é que essas meninas chegam ou esses meninos chegam lá na escola? Então, precisamos pedir à comissão, não sei se é de educação, mas a todos os vereadores, ao líder do prefeito, a comissão de educação, que com muito carinho, o que é que eles estão pedindo? E tem ônibus maior. Tem ônibus maior. Então, colocar um ônibus que seja adequado. Se a gente for colocar implicação, sabe quantos ônibus vai ter? Nenhum. Eu disse há pouco instante, e lembro de Junior, que estava aqui, mostrando... Vereador, me concede uma parte? No momento oportuno. Sobre o ônibus. No momento oportuno. Ele disse algo interessante. Gente, aquilo que, em outras palavras, aquilo que você prioriza, você faz. É a mesma coisa do esporte. Vou criar a Liga Desportiva de Lapão, o Fernando está ficando doido, era jovem. Criou. Trouxe jogador de Rio de Feira de Santana, de tanto lugar, de Jacobina. Criaram. Red Bull está aí. Quantos campeonatos já fez? Quanto teve de recurso do município? Nada. Agora nós estamos falando agora de jovens, nobre locutor, voz de ouro, que está aqui nos representando, aqui, e que nos honra muito com sua presença também.
Eles estão pedindo um ônibus maior. E eu sei que o senhor pediu a parte já para dar uma notícia boa, que esse ônibus virá. Está concedida a parte. Obrigado, vereador. Ainda não, esse é um problema que demanda muito tempo. Talvez se fosse da alçada do município, nós já teríamos resolvido. Essa história eu já sei. O ensino médio, Eu mostro municípios. ele é de obrigação do Estado concorrentemente com a União. Nesse caso aí são os alunos do Estado no CETEP e da União no IFBA. É um problema antigo. Tudo que o senhor está colocando aí é verdade. Ontem mesmo eu estava vindo e o pessoal me mandando mensagem, reclamando. À noite também da universidade é outro problema. O ônibus está indo igual uma lata de sardinha. E o retorno, hein? O retorno complicado. Tem dias da semana na faculdade que basicamente o ônibus não cabe. Mas tem outros dias que geralmente folga mais. Sobretudo para aqueles alunos do semipresencial, né? Mas tem dia que é difícil. E o município, tudo isso que ainda tem sido feito para garantir o transporte tem sido um sacrifício do município e não uma obrigação. Aí vem as dificuldades para você ter que licitar a parte, um transporte desse, né? Tem que estar colocando realmente o amarelinho e não está tendo essa condição. E o que é que eu quero dizer? Nós vamos sair daqui e vamos encontrar a boa parte da bancada de deputados estaduais na Assembleia. É um problema do Estado. É também um problema da União com relação ao IFBA. Se junta isso público que o senhor está colocando. Aí é o CETEP e o IFBA concorrendo ao mesmo transporte, Estado e União. E o município bancando basicamente algo que não é da responsabilidade dele e sem as condições devidas para dar um transporte com mais dignidade, né, com mais conforto para os nossos alunos. Mas eu vou aproveitar para ver o presidente, quero garantir a fala, e dizer que nós já deveremos agora, que nós vamos sentar com os deputados estaduais, e aí eu convido o senhor que está trazendo o problema aqui, para juntos a gente levar esse problema. E se for o caso, a gente já elaborar um ofício aqui agora, assinado por todos os vereadores, para entregar aos deputados, para que eles tomem providência sobre isso, com relação a fazer essa tratativa com o governo do Estado, para que a Secretaria de Educação do Estado dote o nosso alunado do transporte adequado para viabilizar a sua permanência na sala de aula. E, naturalmente, levar o mesmo problema para o município, porque ele, como representante do município, fazer cobranças mais incisivas também nesse aspecto. Mas, enquanto o Estado e a União não solucionem, que o município busque, pelo menos, atenuar a problemática, fazendo a substituição do transporte por um ônibus mais adequado. A gente sabe que vocês não têm noção de quantos alunos você tem do município de Lapão e Irecê. Mas basta ir nas portas das faculdades em Irecê à noite para se ter uma noção. O que ocorre é que nesse mesmo horário tem que estar levando o aluno para a Guarda Nova, no colégio estadual, noturno, para o Justiniano, e aí geralmente não dá conta. Não dá conta. Pela manhã, da mesma forma. O município tem que manter sua obrigação de garantir o transporte do alunado, né, Carla? Da rede municipal e ainda buscar atender esse outro alunado que está abandonado pelo Estado. Então, a gente precisa fazer uma cobrança mais incisiva nesse aspecto. Obrigado pela lembrança. Tudo que o senhor colocou procede e muito mais. Tem muito mais agravante sobre isso. Chega um momento que o aluno não pode nem entrar no ônibus e perde a aula, além de chegar atrasado, porque tem que passar em vários pontos para estar distribuindo. Tinha aluno aí que estava perdendo a primeira aula todos os dias. Muito obrigado. Eu vou incorporar a parte e uma sugestão que o senhor deu. Só aqui eu estou olhando 10 vereadores que tem um deputado que é de dentro da cidade, que pode também reivindicar. E eu peço que faça o ofício e encaminhe e cobre dele. Agora, só quero dar lembrar para os nobres vereadores e público presente, e você que está em casa, se eu não me engano, Barro Alto, e eu testifiquei isso o ano passado,
também não era obrigação assim específica do município. O município honrou, e é um município menor do que o nosso. E não tem a frota que nós temos, não tem uma empresa como é a Satur aqui dentro, que eu acho que ainda presta serviço a essa casa não, a esse município. E só lembrar, eu defendo o seguinte, eu concordo com o senhor, enquanto isso não chega, que o município busca uma saída. De repente tem um lugar que está aí no ônibus grande, não sei se existe isso. E, de repente, o micro-ônibus vai resolver, só é fazer uma troca. Estou dando um exemplo. Se não existe, não tem, o município busca uma saída. Quem prioriza faz. Eu sempre costumo falar, quando se trata, segurança é obrigação do Estado. Ué, e o município não é Estado também, não? Esses estudantes moram onde? No estado da Bahia. Que estado é? Lapão, Aguada Nova, Bonzão. Eu costumo dizer que o lugar onde eu piso é um pedacinho do meu Brasil. É um pedacinho, meu nobre ex-colega de escola, Vanderlei. É um pedacinho do nosso Brasil. O que nós não podemos aceitar, sabe qual é? Quem vai chorar não é Jerônimo. Quem vai chorar não é o governo federal. Quem vai chorar são os pais e somos nós. Se acontecer um acidente com esses jovens que estão indo, só basta ter por exemplo, um quebra-mola maior, que é o que não falta, se o motorista, por mais devagar que seja, nobre vereadora Carla, que vá, se não tiver cuidado, quando você pisa, automaticamente pode quebrar a perna de gente pode ficar sem ir para a escola. Então, nobre vereador, não quero me alongar nesse sentido, senhor presidente, mas que leve isso para o prefeito, e eu tenho certeza e espero contar com a possibilidade do prefeito, para mim não precisar falar daqui a um mês, daqui 15, 20 dias, sobre esse mesmo assunto. Eu sei que com a mente esclarecida de vocês, a sensibilidade que esses vereadores têm, e a sensibilidade que eu creio que o prefeito tem, ele vai priorizar esse pessoal. Afinal de contas, um pedacinho do Brasil dele, aonde ele nasceu, é Aguada Nova e esses outros lugares. Todos possam ser contemplados e colocar um ônibus, que Lapão é rico nesse sentido. Tem uma empresa espetacular, que toda hora está em Irecê, indo e voltando. Tem ônibus que o governo federal manda. Então, se quiser, resolve. E, por último, eu gostaria de cobrar o líder do prefeito, mas ele saiu. Mas eu cobro ao nobre vereador Juarez. Você tentou resolver, mas o povo esqueceu. Foi uns 3, 5, 10 dias, que é a questão de tanquinho. Ou seja, a limpeza lá só tem uma pessoa. Antigamente era 5, uma pessoa só. E a semana que vem, novo vereador George, ela pode entrar em férias. Tanquinho, olha o tamanho que é. Só uma pessoa limpando as ruas de Tanquinho. Então, eu queria que vocês contar com a sensibilidade. Eu sei que você teve a sensibilidade, tentou ajudar. É uma pessoa só, era cinco, diz que era concursados. Não sei se está em outra área, se tiver, é desvio de finalidade. Eu não quero entrar nesse mérito, mas falta pessoas para limpar as ruas de Tanquinho. Então a gente chega aqui com muito carinho e faz essa cobrança. Um outro fator, que eu já recebi umas 3 ligações, senhor presidente, 3 ligações, não estou colocando 4 nem 5, é para averiguar, aí cabe à comissão de saúde, eu mesmo pessoalmente vou lá, quero saber onde é essas pessoas, que é o tratamento no posto de saúde. Diz que o tratamento humano referente a alguns funcionários está sendo, meu nobre George, nobre vereador, senhor George, com um atendimento muito mal, ou seja, de má qualidade. As pessoas estão reclamando. E as pessoas que me ligaram são pessoas sérias. Eu estou indo lá. Me concede a parte? Pois não, nobre vereadora. O senhor sabe em qual postinho? Em Tanquinho? Tanquinho. Pronto. Isso a gente tem que passar. Eu, como presidente de saúde, a gente pode estar indo fazer visitas nos postinhos. Isso. Né? Eu posso ir justamente com o senhor e passando, que eu também já recebi críticas daqui de Lapão. E a secretária me falou, me dê os nomes
entendeu? Ela não aceita isso. E eu acho que a gente trabalha para o povo e temos que atender com excelência, entendeu? Porque a gente estamos ganhando dinheiro para atender a população com excelência. E sem estar querendo fazer melhor para um e pior para outro, né? Humilhar a ninguém. Obrigado pela parte, senhor vereador. Pronto, essa questão de pessoas, eu não sei se é na recepção, se é profissionais, mas o que precisa ser feito, muitas vezes, Zé Neto, a gente coloca, estou falando a gente, mas o vereador indica, ou o prefeito coloca, por questões até políticas, alguém que ajudou, mas será que essas pessoas passou por um treinamento específico? Ou seja, como é que deve ser o atendimento? Eu acho que é uma questão, nobre vereador, que deve ser analisado, ô Cláudio, com muito carinho, porque muitas vezes coloca a pessoa e a pessoa não foi preparada para aquilo. Um outro fator que existe ainda em Tanquinho, então fica registrado isso, esse cuidado, eu estou disposto aí, nobre vereadora Sueli, o Dida Bento já se dispôs também, eu acho que os vereadores devem ir fazer uma relação e vamos visitar. Pronto, muito boa, a comissão está, e eu fico feliz da comissão me convidar para ir junto com vocês. Doido para tomar café, mas vamos terminar. Uma outra questão... Vereador Militão, quer dizer que o senhor já entrou em 4 minutos do tempo dos vereadores das partes. O senhor já venceu os 30 e já vai em 4 minutos da parte dos vereadores. Só o Cláudio falou quase 10, mas vamos lá. Eu estou dizendo que o senhor já entrou, porque depois... Mais um minuto agora que o senhor tirou. Mas vamos lá. Não, só estou lhe alertando, não estou... Com relação a Tanquinho, é obrigação do presidente, sim, alertar os minutos e verbalmente eu peço mais um minuto. Com relação a Tanquinho, nobre vereador George, diz que o brasileiro só fecha a porta quando é roubado. De frente da escola tem uma parte de quebra-mola, mas na parte direita, na escola lá de Tanquinho, na entrada, o senhor sabe onde que é, gente passando a 60, 70, 80 quilômetros. Tem gente empinando motos. Uma criança pode morrer ali, ou um cidadão. Então, foi feito um pedido de providência, e a gente pede, o nobre vereador fez, e a gente pede que faça, é coisa pouca. Não sei se vai 6 sacos de cimento aquilo, salva vidas, porque os camaradas, senhora vereadora Márcia, está passando em alta velocidade, e é onde desce as crianças, aonde as crianças passam e transitam. Então, eu quero finalizar, eu só estou brincando, não vou usar os 4 minutos, mas quero agradecer a todos vocês, agradecer pela tolerância, mas eu não poderia deixar de falar de Aguada Nova da escola, eu não poderia deixar de falar sobre esses jovens, que espero que saia com ação concreta da Prefeitura Municipal de Lapão, via Secretaria de Esporte ou de outras formas, até ter recursos que venham. Vocês têm o direito de cobrar, têm a obrigação de cobrar, e eu não posso aceitar que é do Estado só e tão somente a responsabilidade com os alunos. Lapão é um pedacinho do meu Brasil, é um pedacinho da minha Bahia. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia. Obrigado, vereador Militão. Só falando em cima da sua fala, que o senhor fala que lá em Tanquinho, infelizmente, não resolveu, mas resolveu em partes, né, que foi, aumentou um dia de coleta de lixo, né, que era para pegar, estava pegando uma vez, está pegando 2, e estava pegando 2 e agora está pegando 3, né, então já foi um avanço. E também na comunidade Cota Facão, que não pegava nenhuma, e agora está pegando uma vez. Então, essa parte. Agora, com relação à questão de funcionários, aí é a questão do executivo. Existem lá umas pessoas que são concursadas e que todo dia é de atestado, entendeu? Então tem que ver de que forma vai resolver esse pessoal para que a comunidade, na realidade, não fique prejudicada. Nós temos hoje aqui, no final do dia, uma moção de pesar, e eu pediria que o vereador Dida Bento estivesse fazendo a leitura para que a gente pudesse estar aprovando essa moção de pesar. Moção de pesar número 13/2025. A Câmara Municipal de Lapão, Estado da Bahia, faz inserir na ata de seus trabalhos da sessão ordinária do dia 25 de abril de 2025
bem como nos anais desta Casa Legislativa, a moção de pesar pelo falecimento do senhor. E que Cedésio foi uma pessoa exemplar, um agricultor, né, de uma família tradicional de Lapão, família Cazé. Então, que Deus possa estar confortando e consolando os corações de todos os seus familiares. Esse é um desejo nosso aqui da Câmara de Vereadores de Lapão. Em votação, o vereador que aprova permaneça como se encontra. Então, aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão na próxima sexta-feira.